Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é como a pluma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento que vocês vão assistir ao vídeo, mas hoje eu venho aqui falar para vocês sobre a tristeza, o monstrinho da tristeza. Coloquei uma trilha sonora, né? Tom Jobim cantando Vinícius. Ó, musiquinha gostosa, né? Ele inicia dizendo: tristeza não tem fim, felicidade sim. Mas eu vim trazer para vocês que tristeza tem fim sim. Então agora eu vou desligar a trilha sonora pra gente poder conversar, certinho? Vamos lá então. Bim, mas tava tão gostoso, né? Mas enfim, vamos lá, gente. Tristeza. Esse meu cabelo nunca ajuda, né? Meu cabelo tá sempre coisado. Então, gente, vamos falar sério agora. Tristeza. Tristeza é um sentimento, uma emoção que causa muita dor, né? E quando ela perdura, se torna depressão. Então é importante nós aprendermos a identificá-la e aprendermos a lidar com ela da melhor forma possível, tá? Vou tentar fazer o menos de cola possível, mas tem coisas que eu preciso fazer uma colinha, tá certo? Vamos lá. A tristeza e a depressão apresentam muitos pontos em comum, mas ao mesmo tempo são dois conceitos completamente diferentes. A depressão é um transtorno psicológico, enquanto a tristeza é simplesmente uma emoção causada por uma situação que nos magoa. Quantas coisas nos magoam, né, gente? Quantas coisas fazem com que nós tenhamos tristeza, com que nós fiquemos tristes, não é mesmo? Principalmente rompimentos, né? Rompimento de relacionamento, brigas, discussões, frustração, desvalorização. Muita gente chega no consultório triste por causa dessas coisas que eu tô trazendo para vocês. E a tristeza, ela é experimentada desde tenra idade, desde muito pequeno. As crianças já ficam tristes, né? Por algum não que recebem, mas que é importante receber, né? A tristeza é extravasada através do choro, né? Ah, por que tu tá triste? Por que tu tá aí no cantinho? Por que tu tá chorando? Quantas vezes a gente já escutou isso, né? Para ter um diagnóstico de depressão, a pessoa deve apresentar os sintomas durante pelo menos 6 meses, né? A depressão é uma coisa muito séria mesmo. Mas nós temos que observar o sentimento perdurar, a tristeza perdurar durante pelo menos 6 meses. Né? Tu não pode sair dizendo e diagnosticando que a pessoa tem depressão porque ela está num momento de tristeza. Por exemplo, o luto, né? Como eu falei antes, a perda de alguém muito querido, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento e quantas outras perdas por aí que causam a tristeza. Então a gente tem que observar e ficar atento. Nem toda tristeza é depressão. Prestem muita atenção nisso. Porque muitas vezes as pessoas têm uma perda, têm um luto, têm uma tristeza, mas a tristeza precisa ser vivida, precisa ser vivenciada, certo? A tristeza é passageira, é uma reação psicológica normal e natural, que não indica um transtorno mental. Foi o que eu acabei de falar. A tristeza, ela precisa ser sentida. A gente pode ficar triste e muitas vezes nós vamos ficar tristes. Agora, com a questão da pandemia, vocês não ficam tristes de estarem em casa, de estarem sem poder ter contato com as pessoas presencialmente, com as pessoas que a gente ama, sem poder trabalhar, né? Passando necessidade, muitos passando necessidade.
não tendo como suprir as necessidades da família, as necessidades de casa, como pagar as contas. Isso tudo causa tristeza. E tá tudo bem, é normal a gente ficar triste. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 120 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de tristeza profunda. Imagina, 120 milhões de pessoas sofrem de tristeza profunda. De ficar enfurnado, de ficar trancado, de se isolar, de ficar sozinho. Lembra do monstrinho da solidão? Né? De querer ficar sozinho. A pessoa que tá triste normalmente se isola, não quer ter contato com outras pessoas, não quer fazer nada, não, às vezes nem toma banho, não come, né? A tristeza pode ser sua amiga. Todas as emoções são amigas e chegam para sinalizar que alguma coisa precisa ser mudada. Voltando para os outros monstrinhos: raiva, medo, solidão. Quando a gente tem um sentimento, uma emoção, ela precisa ser vivenciada e ela faz com que nós reflitamos sobre o que está acontecendo. E muitas vezes, a partir do momento, na grande maioria das vezes, quando a gente reflete sobre aquela emoção, sobre o que causou aquela emoção, faz com que nós queiramos uma mudança, né? Que nem eu falei lá no monstrinho da raiva. Que raiva que eu não consigo fazer isso, agora eu vou fazer só de raiva, né? Eu senti raiva por não conseguir fazer alguma coisa e aí eu vou me desafiar a fazer aquela coisa. Como que a gente lida com a tristeza, né? Ouça suas emoções, escute elas, vivencie elas, né? Eu tô que nem água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu tô falando muito para vocês vivenciarem. Precisa ser vivenciado. Não pode ser colocado dentro de uma caixinha e deixar lá guardadinha aquela emoção. A gente precisa trazer ela à tona, precisa falar, escrever, lembra? Precisa externar, tirar daqui de dentro, tornar concreto. Falar com um amigo, falar com um profissional, quando necessário, ou escrever. Escrever é uma técnica que eu uso muito para mim e indico aos pacientes, para que usem também. Analise sua vida e perceba que gostaria que fosse diferente. Mude o que pode ser mudado. Mude o que pode ser mudado. Tem coisas que a gente não pode mudar. Tem coisas que a gente não tem controle. O que está no nosso controle, a gente pode mudar. Por exemplo, né? Ai, eu tô triste porque o meu namorado não me dá bola, porque o meu namorado isso, porque o meu namorado aquilo, porque o meu namorado aquilo outro. Eu posso mudar o comportamento do meu namorado? Não. Eu posso mudar o meu comportamento. E através da mudança do meu comportamento, aí sim ativar alguma coisa na outra pessoa. E assim em qualquer outro relacionamento, né? A gente não pode mudar a pessoa. Nós podemos mudar a nós mesmos e através do nosso comportamento mudar a outra pessoa, né? Mudar não, a outra pessoa vai perceber a mudança do nosso comportamento e vai fazer, opa, só um pouquinho. Tá acontecendo alguma coisa diferente. Tá, não, a Grazi tá assim. Então, tá na hora de eu mudar. Prestem bem atenção nisso, gente. Mude o que pode ser mudado. E não sofra com aquilo que vocês não têm controle. A gente só pode organizar o que a gente tem controle. O que a gente não tem controle já está dizendo, não temos controle. E tu vai ficar sofrendo por aquilo que tu não tem controle? Sabe aquela célebre frase? Aceita que dói menos. Muitas pessoas se sentem tristes e sofrem porque lutam contra aquilo que não pode ser mudado por elas. Luta. Não lute. Não nade contra a maré, né? Não sofra, não despenda energia com aquilo que não tá no teu controle. Agradeça mais.
Vocês praticam a gratidão? É extremamente importante praticar a gratidão. Porque a partir do momento que nós somos gratos por aquilo que nós temos, as coisas que nós não temos começam a ficar de lado. Porque nós começamos a valorizar aquilo que tem valor para nós, aquilo que nós conquistamos, né? Por exemplo, eu sou muito grata por estar viva, eu sou muito grata por ter família, eu sou muito grata por fazer o que eu amo, que é a psicologia. Eu sou muito grata por estar aqui conversando com vocês e poder passar um pouquinho da minha experiência, poder passar um pouquinho de esperança, um pouquinho de entendimento para vocês sobre os sentimentos, sobre as emoções. Eu sou muito grata por poder fazer a diferença na vida das pessoas que chegam até mim ao consultório ou de forma online, enfim, do jeito que as pessoas chegam até mim. Eu sou muito grata por isso, por esse dom, por esse talento, né, que Deus me deu. E eu tô aproveitando ele cada vez mais da melhor forma possível e querendo atingir mais e mais e mais pessoas. Por isso que eu criei o canal no YouTube, por isso que eu posto tanta coisa no Insta, por isso que eu posto tanta coisa no Face, porque eu quero compartilhar o meu talento com vocês. Eu quero compartilhar o que eu recebi, essa graça que eu recebi da psicologia, de poder ter o entendimento do comportamento humano, de poder auxiliar as pessoas, de poder dar a mão para as pessoas e puxar elas quando elas precisam, de poder dar o colo para quem chega, né? E quantas vezes a gente dá colo, e quantas vezes eu já precisei de colo, e como é importante a gente ter alguém a quem pedir colo, não é verdade? Pessoas tristes costumam reclamar de tudo, sempre colocando a atenção no que está errado. Vamos mudar o foco e olhar para aquilo que está certo? Vamos tirar o foco daquilo que deu errado e começar a ressignificar? E começar a dar um novo significado para aquelas coisas que não foram legais na nossa vida? Né? Uma outra frase que eu uso muito: o que não é bênção é lição, né? Se a gente não ganhou, a gente ganhou aprendendo com os erros da gente. E temos que nos perdoar os nossos erros. Todo mundo erra, gente. Todo mundo vai errar até o último dia da vida. Todo mundo vai aprender até o último dia da vida. E isso é a beleza de sermos seres humanos. A possibilidade de aprender, a possibilidade de mudar, a possibilidade de ressignificar, a possibilidade de crescer, a possibilidade de fazer coisas diferentes. Se permitam, se permitam. Lembram? Eu sempre falo isso para vocês. Permitam-se fazer coisas diferentes. Permitam-se passar ridículo. Não fiquem tristes com críticas, né? Se for uma coisa que não vale a pena para vocês, que não vai acrescentar, entra no ouvido, sai no outro. Faz cara de paisagem, balança a cabeça que nem o cachorrinho. Sim. Não discute. Não discute. Não gasta energia. Não gasta. Eu já gastei muita energia discutindo, eu já gastei muita energia ficando triste, eu já gastei muita energia me frustrando e reclamando. Ó vida, ó dor, ó azar. Lembra da hiena e do leão? Né? O Hard, a hiena que fica ó vida, ó azar, ó. E ela tá sempre, como é que é a tristeza? Ela tá sempre, né, com os ombros caídos, com aquela cara. Você quer ser a hiena? Não, né? Não, eu não quero ser a hiena. Eu já botei a hiena lá longe de mim. Não quero, não quero, não quero. Busque prazer. Kit de emergência? O que traz alegria pra vocês? O que traz de volta? O que vocês gostam de fazer? Eu tenho falado direto pra vocês, né? O que eu tô mais gostando de fazer nessa pandemia? O que despertou pra mim? O TikTok. Eu não lembro se eu já contei pra vocês, mas eu vou contar agora. Quando eu tinha 16 anos, eu terminei o ensino médio e eu fiz o meu primeiro vestibular na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí a gente tinha que colocar duas opções. Minha primeira opção, artes cênicas.
E a minha segunda opção era psicologia. Desde lá eu já queria psicologia, né? E agora com o TikTok, gente, eu tô me realizando, gravando, dublando, fazendo dueto, fazendo amigos, né? O pessoal que eu faço dueto, que eu já fiz com o Raul, já fiz com o Rodrigo, né? Conversam comigo, já fiz com o locutor lá da Band, lá de, lá de Cuiabá, né? Todas as pessoas que eu me vinculo ali no TikTok acabam se tornando meus amigos, olha que legal. Amigos assim, não amigos, amigos de conversar, de nos validarmos um ao outro, né? A Ticinha também, que eu já falei pra vocês, que foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a seguir. E eu tô incentivando muita gente, muita gente. Eu tô validando as pessoas, né? E tô incentivando as pessoas a criarem TikTok. Acho que já uns 5 ou 6 já criaram TikTok. De tanto eu falar, né? Criam primeiramente para assistir assistir aos vídeos, né? Que eu não posto todos. E digo que tem muita coisa engraçada, muita coisa legal, porque é uma plataforma inclusiva, né? Tem muita gente ali que fala que tava com depressão, que tava triste, que tava mal e começou a fazer TikTok e ficou bem e começou a ficar feliz com aquilo, né? Começou a ter retorno, começou a fazer amizades. Busque algo que lhe dê prazer. Cante, dance, pinte, desenhe, tenha um bichinho, cuide das plantas. Não sei. Façam algo que lhe dê prazer, que lhe traga alegria, que desperte essa coisa boa dentro de você. Não fica olhando para o escuro, seja como o girassol, né? De costas para o escuro e de frente para a luz. Tire o foco da tristeza, coloque o foco na alegria. Todos nós temos ferramentas e instrumentos para ficarmos alegres. Basta nos conhecermos. Autoconhecimento. A partir do momento que nós nos conhecemos, nós conseguimos ressignificar, nós conseguimos superar conflitos e conseguimos viver de melhor forma. Ter relações harmoniosas. Arranhento. Gente, busque relações que vão lhe acrescentar, que vão lhe trazer coisas boas. Não fique perto de pessoas que puxem vocês para baixo, que humilhem vocês, né? Quantas mulheres e quantos homens se submetem a relações que são doentes, que são tóxicas? Amizades, quantas amizades eu já tive que não foram legais, que em vez de me acrescentar, me fizeram sentir muito mal, né? Assim, ó. Muita coisa, né? Muita coisa. E não fique triste pelo outro, pelo comportamento do outro. Não valorize o ruim, valorize o bom. Isso quando eu tinha a minha equipe, eu fui gestora durante um tempo, eu sempre dizia, né? Valoriza o bom, porque tinha muitas reclamações, né? Era um muro das lamentações. Ai, porque tem que atender tantos, ai, porque tem que fazer isso, ai, porque tem que fazer aquilo, toda aquela, sabe? Ai, porque eu tô cansada, ai, porque isso, porque... Nananana, ai, muro de lamentações. Um falando do outro, assim, ó, enchia a minha cabeça, né? E aí eu sempre dizia, foca no positivo, qual é a qualidade, olha a qualidade da pessoa, olha, agradece, né? Coloca na ponta do papel, olha tudo que tu ganha aqui. Às vezes funcionava, às vezes não funciona, né? E tá tudo bem. Eu acho que era mais ou menos isso, gente. Sobre a tristeza, né? Observar, criar o kit de emergência, criar as ferramentas para lidar com ela. Foca no positivo. Tristeza não é depressão, cuidem isso, né? Fazendo um resumo de tudo que a gente conversou. Tristeza não é depressão. Tristeza precisa ser sentida e deve ser sentida para que a gente possa lidar melhor com os conflitos, né? Para que a gente precisa ser frustrado
Não, a gente não vai receber sim da vida o tempo todo. A gente recebe mais não do que sim. E precisa lidar com os nãos. Precisa aceitar, precisa aprender com os nãos que a vida dá, né? Com as porradas que a vida dá. Porque é assim que a gente aprende. Infelizmente, o reforço negativo faz com que nós aprendamos mais do que o reforço positivo. Porque o reforço negativo faz com que a gente tenha sentimentos ruins. E a gente não quer ter sentimento ruim, a gente quer ter sentimento bom, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Tudo passa. Se tiver tudo muito bom, vai passar. Se tiver tudo muito ruim, vai passar também. Creiam nisso. Pode demorar um pouco, pode demorar mais. Eu tive um momento bem difícil, né, na minha vida há pouco tempo atrás, de muitas perdas. E eu levei uns 2 anos, assim. 2 anos, gente. Ah, mas tu é psicóloga, mas isso, aquilo, outro. Eu sou ser humano. Eu levei mais ou menos uns 2 anos pra ressignificar tudo o que aconteceu, né? E como é que eu consegui ressignificar isso? Fazendo terapia, focando no positivo, fazendo coisas que eu gosto, agradecendo, valorizando o que eu tenho e não o que eu não tenho. O que eu não tenho, eu não tenho, não posso fazer nada com isso. E tá tudo bem. Então, gente, vocês sabem que eu gosto de trazer música, eu gosto de trazer poema, eu gosto de trazer teoria, eu gosto de trazer experiência, eu gosto de trazer de tudo um pouco pra ficar bem completo o negócio, né? Então eu vou ler um poema da Marta Medeiros sobre a tristeza. Tristeza é quando chove, quando está calor demais, quando o corpo dói e os olhos pesam. Tristeza é quando se dorme pouco, quando a voz sai fraca, quando as palavras cessam e o corpo desobedece. Tristeza é quando não se acha graça, quando não se sente fome, quando qualquer bobagem nos faz chorar. Tristeza é quando parece que não vai acabar. Mas vai acabar sim. Lembra lá no outro monstrinho da alegria que eu trouxe para vocês, a minha questão lá do Guilherme Barré, que eu tenho certeza que foi a minha alegria de viver, a minha vontade de viver, o meu kit de ferramentas, né, o meu kit de emergência que fez com que eu me curasse e não tivesse que fazer nenhuma sessão de fisioterapia, né? Eu sempre tive muita fé e acreditei muito que ia dar certo, que eu ia sair daquilo, porque eu só perguntava pra médica quando é que eu ia recuperar meus movimentos. E em 15 dias, tanto na primeira vez, em maio de 2014, como em fevereiro de 2015, eu estava trabalhando em 15 dias e com todos os movimentos recuperados. Agora vamos para a parte do monstrinho. Tenho monstros na barriga, de Tônia Casarim. Certo dia, na hora do recreio da escola, Marcelo se machucou e logo descobriu mais um monstrinho na sua barriga. Era a tristeza. O monstrinho da tristeza também aparecia quando seu melhor amigo não emprestava o brinquedo que ele queria brincar. Frustração, o não, receber não deixa a gente triste. Marcelo percebeu que quando um monstrinho da tristeza está presente, ele normalmente não quer falar e fica com uma vontade sem fim de chorar. É porque ele está triste. O menino observou que seus ombros ficam caídos, sua cabeça fica baixa e sua boca fica igual a de um sapo. Esse é o monstrinho da tristeza. Meu monstrinho da tristeza surge quando? Quando surge o monstrinho da tristeza de vocês? Quando recebe um não, quando tem o fim de um relacionamento, quando não consegue fazer uma coisa que estava programada para fazer. Lembro que um momento triste foi quando? Quando que foi o momento mais triste da tua vida? Né? O momento mais triste da minha vida foi quando... Eu não posso terminar um vídeo sem me emocionar, né? O momento mais triste da minha vida foi quando eu perdi a minha tia. Minha tia Brandina, que eu morro de saudade dela. Mas a gente vai ressignificando, né? Desculpa, gente, vocês sabem que eu sou assim. Eu aceito a que dói menos. Como fica o meu rosto e meu corpo quando estou triste? Como ficam?
Eu sei que alguém está triste quando. Calma que eu volto. Quando o monstrinho da tristeza aparece é porque estou triste. Então, agora é a sua hora de criar o seu monstrinho da tristeza. Bora desenhar? Adultos, crianças, todo mundo. Meus amores, minhas lindezas, minha gurizada medonha. Eu espero que vocês tenham gostado do monstrinho da tristeza. Que eu tenha podido trazer para vocês de alguma forma um alento, um pouquinho de alegria com minhas palhaçadas aqui. Ah, e faltou uma coisa. Cadê? Eu trabalho com óleos essenciais, com aromaterapia, reiki, barras de axis. Tudo isso ajuda a equilibrar as emoções. E tem um olhinho muito especial que é o meu querido, que é o olhinho de tangerina. O olhinho de tangerina é o olhinho da alegria. Ele ajuda a amenizar o estresse, ajuda, tudo que é cítrico ajuda a elevar o humor, né? Então tá aqui no meu difusor, enquanto eu tô conversando com vocês, eu tô fazendo a aromaterapia e ficando um pouco mais feliz, tá? Depois, se vocês quiserem, me perguntem, é só perguntar, respondo perguntas, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, sobre óleos, sobre barras, sobre reiki, certinho? Então, um beijo grande, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, foquem no positivo, valorizem as conquistas, né? E aprendam com as derrotas. Beijo, beijo, tchau, tchau.